Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, hoje falando exatamente sobre um tema que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 em diante, onde Jesus fala sobre o que acontece quando os espíritos são conduzidos, se afastam, como ele diz, sai do homem, sai de qualquer pessoa. Daí porque Jesus, toda vez que curava alguém, ou que ajudava, ele dizia, vai e não erres mais, para que coisa pior não te venha acontecer. Vigiai e orai. É importantíssimo nós, médiuns, não esquecer dessa recomendação de Jesus, porque nenhum espírito se aproxima de quem tem uma sintonia superior. Ou seja, em outras palavras, semelhante atrai semelhante. Se você tem uma sintonia superior, um espírito inferior não atinge sua sintonia. Portanto, ele não tem condições de lhe obsediar. Ele não tem condições de atingir. Você pode, pela sua vidência, pela sua audiência, pela sua percepção, sentir a presença dele, e aí você ora por ele e o conduz naturalmente, sem ele lhe trazer nenhum efeito danoso. Essa é a diferença daqueles que são obsediados, que na época de Jesus chamavam de possessos. As possessões, que eles achavam que o espírito tomavam posse, mas tomavam posse no sentido de sentiam-se dominados porque eles permitiam. É o que acontece com pessoas que são envolvidas pelas dependências químicas, muitas vezes pelo álcool, pelo fumo, porque eles permitem que o vício tome conta de você. E André Luiz diz assim, quem adota o vício, encarcera-se nele. Toda vez que você se deixa levar pelas dependências físicas, acabam tornando-se psíquicas. E nas psíquicas é que os espíritos tomam toda a sua força. E aí eles agem com muita facilidade, porque André Luiz explica isso nas suas obras, que nós temos entre os dois hemisférios cerebrais, no hipotálamo, que é uma substância que fica por baixo dos dois hemisférios cerebrais. André Luiz diz que ali nós temos fulcros energéticos ou pontos energéticos que os espíritos influenciam ali e produzem substância que André Luiz chama de simpatoninas. E aí, através dessa substância, os espíritos provocam uma simpatia entre você e o vício ou a dependência, e aí eles agem. E aí olha o que Jesus diz aqui, exatamente isso de outra forma. Ou seja, o que diz André Luiz, o que diz a doutrina espírita, essa fisiologia do mecanismo da comunicação mediúnica está aqui. Ora, havendo o espírito saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra. Ou seja, vaga pelos desertos. E aí ele diz, que era o costume daquela época, quando eu já falei. Voltarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha desocupada, varrida e adornada. O que é isso? Ele volta e encontra a mente daquele que ele saiu livre. A pessoa não mudou, continua receptiva, como Jesus coloca aqui, varrida, desocupada e adornada. Ele encontra a pessoa sem fazer o que Jesus disse. Ora, vigiai e orai. Não erres mais para que coisa pior não te venha a acontecer. A gente veio dizer isso a muitos que ele curava, que ele ajudava. Quando o espírito volta, que acha a casa desocupada, varrida e adornada, que é a nossa mente, a nossa receptividade, a nossa tendência inferior receptiva, o que é que acontece? Ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Olha que coisa interessante, não é demônio, é espírito. Aqui a palavra o grego fala em pneuma e o hebraico fala em ruach, que é espírito. E então ele leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Olha que coisa interessante. Assim há de acontecer também esta geração perversa. Jesus está falando dos escribas, dos fariseus, aquele povo que era invigilante para com a mensagem de Deus e até para com a presença dele.
Então ele usa uma metáfora que hoje é muito comum. Tudo que acontece na sociedade hoje, a gente observa que a maioria das pessoas que são entrevistadas, que cometeram crimes hediondos, que se entregaram à pedofilia, eles dizem assim, uma força que eu não sei dizer era maior do que a minha vontade, mandava em mim. Foram o quê? Permissivos. As tendências inferiores permitiram com que fosse facilitado aquele processo, aquele problema. E muitos assassinos dizem assim, eu não sei o que me aconteceu, quando eu vi, já tinha cometido o delito. Daí, meus queridos telespectadores, Jesus aqui ensina o vigiai e orai. Veja que ele não diz primeiro orai. A gente não tem que orar para que a coisa não aconteça, a gente tem que vigiar. E quando, se você está vigilante, quando vem a tendência inferior, quando vem a questão que pode lhe levar a um delito ou alguma coisa errada, você afasta antes, pela vigilância. E depois você vai orar para agradecer a Deus ter vencido aquela tendência. Daí porque vigiai e orai é muito importante para que a gente não possa cair ou entrar nessas tendências tão naturais. Porque, como Kardec nos lembra, é aí que a doutrina espírita entra para dizer assim, nós estamos envoltos por um turbilhão de espíritos. E por isso, os espíritos que se aproximam de nós podem ser superiores, iguais a nós, ou inferiores, como Jesus chama aqui. E daí a nossa mente não pode estar desocupada. A nossa mente tem que estar preenchida com o trabalho, com o amor, com a fraternidade, com o perdão, com a vontade de servir, com a vontade de ajudar aquele que nos cerca. Esta é a receita. Este é o melhor remédio para isolar as tendências dos espíritos inferiores que agem sobre todos nós. Vigiemos e oremos. Não esqueçamos de que Jesus fala disso com maior naturalidade, inclusive fazendo um comparativo com relação ao povo de Israel. Para nós espíritas, fica muito fácil de entender o vigiai e o orai, porque através da nossa mente, de que a gente saneando o nosso espaço mental, com ideias positivas, com a vontade de servir, com a vontade de amar, com a prática do Evangelho, nós estaremos tendo aí a receita para vencer exatamente essas tendências más ou fechar esta porta que os espíritos inferiores poderão entrar. Vigiemos e oremos. Esta é a receita de Jesus, não esqueçamos disso. E que ele fique com você. Até o próximo programa e muita paz.